Hoje a gente vai falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu já coloquei, tá, no próprio sistema, naquela aba da notícia e também na página específica. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar, caso alguém não tenha visto ainda. Aqui para vocês. Aqui, ó. Terceira aula, né? Aí aqui a aula, depois vai vir a aula de hoje. Mas está aqui, eu coloquei o link para vocês. Esse link ele vai direcionar para uma página de como se fosse uma ONG, na verdade, é uma iniciativa, né? Não é bem uma ONG. Mas tem um vídeo educativo aqui, é coisa de menos de 10 minutos, e ele é bem bacaninha, assim, ao invés de eu produzir alguma coisa, eu deixo para vocês darem uma olhada, porque ele é bem ilustrativo mesmo. Tem um material por escrito aqui que o pessoal colocou também, né, outras iniciativas deles, como funciona esse processo de promover esse tipo de educação ao mundo, e aí, se vocês estiverem interessados, vocês podem se envolver. Mas esse link ele vai direcionar para o vídeo e os textos básicos que vocês precisam saber sobre essa ideia da declaração. O texto que nós vamos usar como base é esse, que é a própria declaração numa versão PDF resumida, que eu tiro direto do site internacional das Nações Unidas, né, aquela versão americana. Mas ele é bem básico, 7 páginas, os 30 artigos, que é o fundamento que a gente precisa ter. E os slides da aula de hoje, que é o que a gente vai ver, simples, rápido e objetivo, tá? O que eu preciso pensar quando eu falo em Declaração Universal dos Direitos Humanos e como isso se relaciona à ética na forma como nós estamos estudando, que seria chamada de ética ideológica. Já aprendemos que ética ideológica é a ética do indivíduo, e o indivíduo é o que compõe a sociedade é o que estrutura o que a gente vai estudar mais para frente como a profissão da contabilidade. Né, como contador ou técnico, enfim, de qualquer maneira, independente da carreira que vocês vão seguir, de certa maneira vocês sempre estarão relacionados à contabilidade. Então, por exemplo, eu não sou contador por profissão, mas virei professor de contabilidade. Então, de certa maneira, eu estou associado àquele conjunto de princípios e valores que a profissão tem. E antes de eu entender tudo isso, eu preciso entender quais são os meus princípios, quais são as minhas bases, de modo geral, para que eu possa, então, aplicar junto àquilo que eu estou realizando na minha profissão. Para não ficar assim, eu acredito numa coisa e o código de ética contábil apresenta outra. Então, havendo essa dissonância, essa diferença, eu vou ter uma dificuldade na hora que eu tiver o dilema ético. Né? O problema vai acontecer justamente ali. Não vai acontecer, ele parece que é fora, né? É um problema que a gente enxerga ele como fora, mas o dilema moral está dentro do indivíduo sempre. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem ali toda a sua trajetória, o vídeo explica isso muito bem, caso vocês queiram aprofundar, mas o que nos interessa é o momento pós-Segunda Guerra, que é o quê? Essa ideia de que a humanidade precisava se reestruturar. Ela chegou à conclusão de que a guerra não era boa, não foi boa, trouxe prejuízos enormes, praticamente alguns irreparáveis, né, como a gente sabe até hoje, e isso faz com que a humanidade revise os seus conceitos e chegue à conclusão de que se faz necessário reforçar isto. O isto é a coisa que nós estamos estudando, né, que vocês vão ver que ela é um pouquinho difícil de ser definida, que seria essa ideia dos direitos humanos. Mas a lógica por trás de todo o processo é o que nos interessa aqui. Por quê? Porque quando a gente nasce num mundo que não está em guerra, é difícil imaginar um mundo em guerra. Quando a gente nasce num mundo onde já há um pressuposto de liberdade, de que eu tenho autonomia para ser quem eu quero, que não se faz necessário que eu conquiste isso, muitas das vezes aquele valor, aquele direito, ele é, de certa maneira, subestimado. Eu não dou o devido valor que ele deveria ter. E aí acontece o que a gente sabe hoje, né? Essa relação do termo direitos humanos com coisas que, se vocês simplesmente lerem a declaração, vocês vão ver que em nenhum momento ele vai falar lá naquele textinho simples, básico, que é para defender bandido, que é para desmoralizar a família, ou qualquer outra coisa que a gente tem ouvido aí no senso comum popular, de pessoas que, infelizmente, nunca se deram ao mínimo de esforço para pesquisar o que é isso, né? Para refletir sobre o que é isso. Então, é um pouco difícil de definir o conjunto de direitos humanos, por isso que a gente usa a declaração como base, porque já está meio que escrito ali uma ideia,
mas ele não é só isso, né? Os direitos humanos ultrapassam, de certa maneira, todo aquele conjunto, mas ali estaria o mínimo do mínimo necessário para uma boa convivência. Então, a gente tem ela oficializada, e aí eu coloco assinatura entre aspas, por quê? Porque é uma declaração, ou seja, é a humanidade declarando a sua vontade, né, para a própria humanidade. Então, é como aqui na aula, quando a gente faz um acordo. Vocês vêm e a gente propõe, ó, vamos aprender sobre o quê? Então, imagina se eu tivesse programado uma aula de direitos humanos aqui, sobre a declaração, melhor dizendo, não sobre os direitos humanos, mas eu começasse a apresentar uma aula de débito e crédito. Vocês iam fazer o quê? Vocês iam olhar para mim e falar, professor, isso está fora do que a gente concordou. Isso não é o nosso combinado. Então, tem alguma coisa errada. A gente precisa rever. Por quê? Vocês não se prepararam para isso, não estão de acordo com aquilo. Por mais que alguém queira aprender isso, a gente está fugindo do proposto, da nossa própria vontade declarada aqui, né? Então, ele tem esta base, essa ideia de que todos os países, vamos chamar assim, para não entrar em discussão de juridiquês, eles concordam de que vão respeitar essas regrinhas básicas para uma convivência mais pacífica entre as próprias sociedades internas, né, o próprio Brasil como um todo, a gente vai falar da Constituição daqui a pouco, mas também entre as próprias nações, entre, enfim, todo tipo de raça, credo, tudo que a gente pode imaginar como parte da concepção humana, né? Então, é importante deixar claro isso. Esse momento pós-guerra, ele é fundamental, porque, infelizmente, a gente precisa, ao longo da história, eu espero que isso não seja necessário, né, no futuro, a gente precisa passar por uma outra guerra para rever alguns conceitos. Vocês sabem que ainda hoje o ser humano, ele continua falho, talvez ele seja falho para sempre, talvez a gente nunca alcance essa ideia de perfeição, mas a busca por ela, como a gente discutiu na última aula, é o mínimo do mínimo. Então, se a gente olhar para trás e falar assim, poxa, precisou de uma guerra para entender que a gente precisa estar tal próximo com mais fraternidade, com mais empatia, vamos então evitar essa parte da guerra, talvez seja um pouco melhor e começar a tentar incentivar essa prática de outros jeitos, para melhorar os próprios direitos, para melhorar a própria convivência, e essa é a grande proposta, né? É um momento revolucionário que, se vocês estudam a história por detrás deste processo, vocês vão ver que isso já aconteceu várias vezes na humanidade. Só que a mais famosa para nós, pelo menos a nossa geração, acaba sendo essa, né? Que é o que nós estamos tentando executar na prática. Funciona, não funciona, dá certo, não dá certo, é isso que nós vamos discutir. Porque o foco, de fato, é esse, né? Para ver o que está legal, o que não está, o que eu cumpro, o que eu não cumpro, o que eu concordo, o que eu não concordo, para melhorar o mundo que eu vivo a partir do melhoramento de si mesmo, que é sempre a proposta dessa disciplina, né? Por isso, a gente faz toda essa trajetória, indivíduo, sociedade e depois profissão. Sobre a parte histórica e aplicação, vocês não precisam decorar data, vocês não precisam decorar nenhum outro fato específico desse processo, quem estava lá, quais foram os nomes, nada disso. Mas tenham noção de que essas personalidades, elas criaram uma realidade que a gente usufrui. Então, eu trouxe aqui essas outras perguntinhas. Eles são, de fato, reais? São, de fato, aplicáveis e eficazes? Ou seja, eles possuem, de fato, uma diferença entre você colocar uma ideia no papel e ela ser executada, ela acontecer no mundo real? A eficácia que eu falo é nesse sentido. E a outra questão é o outro lado. Se eles não existissem, como é que vocês acham que ia ter sido o mundo que vocês nasceram, né? O mundo que vocês vivem hoje? Vou dar um exemplo muito simples. Vocês acham que vocês estariam tendo essa aula agora? Da forma como a gente está tendo agora? Talvez nem isso, por mais simples e banal que às vezes parece, que a gente nem sente vontade de estudar, a educação talvez não fosse tão difundida, pelo menos no Brasil, ou talvez em outros países, sei lá, enfim, é uma hipótese, mas imagina se ela não fosse o que ela é. Às vezes a gente reclama tanto de que é um sistema pobre, é um sistema que não funciona, o cigarro, ele trava um pouquinho e eu já estou reclamando para o mundo que não dá certo. A minha internet cai e eu já quero bater na empresa que fornece a internet. Mas a gente, às vezes, esquece de simplesmente conceber que a gente tem internet,
que a gente tem direito à educação, e que esse direito está acontecendo. Então, e se nem tivesse isso, eu basicamente não poderia nem reclamar de um sistema que às vezes dá um problema, de uma outra questão que às vezes está fora do nosso alcance, como o exemplo da internet, se eu estou assistindo pelo computador, pelo notebook, pelo PC, enfim, tablet, qualquer coisa que vocês tenham aí, mas a ideia é justamente essa, pensar um pouco sobre essa outra realidade para entender que, assim, não só se, ai, meu mundo é mil maravilhas, tudo é positivo e eu só tenho que agradecer, sabe? Essa ideia New Age de gratidão e luz. Não. É tornar isso de uma maneira mais prática para perceber o quê? Aquilo que a gente vem discutindo desde o começo. Quem eu sou, como eu estou formado até aqui, como indivíduo, e como eu retribuo isso para o mundo. A partir desse elo, eu vou destacar os meus vícios e virtudes para poder estabelecer uma conexão real com esse mundo que eu vivo. Né? Se eu estou fazendo pelo que os outros mandam, se eu estou fazendo pelo que eu quero, ou se eu estou criando, de fato, uma realidade que eu desejo, né? Por meio das minhas habilidades, por meio de vencer obstáculos, por meio de tudo isso. Então, a reflexão que eu deixo para vocês aqui é nesse sentido, tá? Conhecer um pouquinho da história, se você não gosta, não se aprofunda, se você ama história, gosta desde lá, sei lá, quando que a gente começa a estudar história? Nas séries iniciais, lá eu não lembro qual que é a primeira, mas se você ama esse tipo de estudo, na quinta, né, hoje, então, Quinta se série, você, professor. desde a quinta série, estudou história e amou, se aprofunda nisso também. Vai lá e vê a história da Declaração Universal, vê a história do próprio Brasil, vê a história do seu município, do seu estado, a história da sua família, a história da sua realidade, para você chegar à concepção de que, basicamente, o que a gente vive hoje é um reflexo das escolhas que foram feitas por outros indivíduos no passado. E se eles tivessem decidido diferente? Daí que a gente entra naquela discussão. Então, se eu decidir pelo caminho A ou B, eu vou estar influenciando não só o meu caminho, mas o caminho de quem vai junto comigo, quem vai estar na minha frente, quem vai estar atrás, quem vai estar do lado, quem vai vir depois, e etc. Então, aí você começa a desenvolver aquilo que a gente chama de consciência, né? Trazer para uma realidade mais aplicável ao processo. Tá bom? Alguma dúvida sobre essas questões? Creio que Até não, agora né? não, professor. Até agora tá tranquilo. Que a gente já tinha visto um pouco disso na sala de aula. Isso. Na aula presencial, a gente tem mais tempo, então eu vou abordando tópico por tópico. Aqui a gente não vai poder fazer isso, tá? Só para adiantar aí. Mas vocês vão ter que ler ela inteira. E vocês viram que não é uma leitura que vai matar ninguém, né? É uma leitura que a gente consegue fazer aí, coisa de 10, 15 minutos e mais uns 20 para pensar sobre. A gente já começa a ter uma ideia geral do conceito e da proposta. Aí eu trouxe aqui a parte das influências à sociedade moderna nesse raciocínio com um exemplo mais prático, que é a nossa própria lei maior, né? O nosso próprio texto constitucional, que é o que rege o Brasil, de modo geral. Né? Como nós somos brasileiros, a gente precisa conhecer esses direitos, esses deveres, esse conjunto de valores que nós temos como nação. E muitas das vezes isso passa batido. A gente fica esperando, no sentido de educação, de que esse conhecimento vai vir de fora para dentro, e na maior parte dos casos a gente não busca ele. Então ele acaba não vindo, como a gente também não buscou, ele não vem por iniciativa externa, ou quando vem, como eu disse, às vezes a gente não dá o devido valor, e aí passa batido. Então, se algum dia na sua vida você teve uma aula sobre Constituição, ou você ganhou uma Constituição de alguém, provavelmente ela está sendo usada como peso de papel, ou foi jogada fora, doada e etc., né? Mas é difícil que a gente crie o hábito de ver que talvez ali estaria a resposta para muitas das questões, das dificuldades que a nação como um todo, a sociedade brasileira enfrenta. Tá? E supostamente estariam as respostas também, né, nesse sentido, as questões, os problemas e as respostas. Como exemplo, os direitos fundamentais é um rol de direitos, uma lista de direitos que seriam interessantes para vocês conhecerem, que se estende além desse conceito de direitos humanos. Eles são chamados de fundamentais, aplicam-se aos seres humanos, no sentido individual e coletivo, mas eles têm um nível de discussão muito mais profundo, tá? Então, quem gostou do assunto, quem acha isso interessante, pode ir por essa linha.
começa a estudar sobre direitos fundamentais, não só como uma ideia de curso de direito mesmo, mas sobre a discussão filosófica da coisa, tá? Que isso não é abordado só num curso de direito, e vocês não estão fazendo direito, vocês estão fazendo ciências contábeis, mas como indivíduos precisam do aspecto filosófico, sociológico, para poder executar a profissão corretamente. Então, vale a pena essa reflexão. E o exemplo do sexto é o que eu pergunto para vocês. Vocês sabiam que vocês têm direito à moradia, por exemplo? Eu gosto de perguntar na sala assim, de quem está na aula tem casa própria? De vocês que estão aí, que podem me responder. Que tem, não precisa estar no seu nome, pode estar no nome do pai, da mãe, do tio. Eu ia falar que eu não tenho, meu pai tem. Tem, né? Tem. Quem que não tem? Tem muita gente, porque mora de aluguel. Pouca gente tem o sonho de ter a própria casa, né? Eu moro de aluguel aqui em Tangará. A Roseli falou que é dela financiada, então está no processo de conquistar isso, né? E aí eu pergunto para vocês assim, está escrito na nossa Constituição que é um direito do brasileiro a moradia, né? Isso estaria dentro do conjunto de direitos humanos, não especificamente da declaração, mas está na Constituição. O que isso significa? Está escrito do jeito que está aqui o texto para vocês. Eu copiei e colei o texto da Constituição no artigo 6º, por exemplo, vou usar esse exemplo, que está escrito ali, a alimentação é um direito de todos, né, social nesse sentido. Todos que vivem no Brasil devem, de modo geral, ter esse direito garantido. Então, isso significa o quê? Que o governo vai ter que vir entregar comida na sua casa, marmita, vai entregar café da manhã, almoço e janta? Ou ele vai vir e vai ter que te dar uma casa? Então, vocês percebam que, assim, vai ter gente que vai falar, sim, eu gostaria disso. Vai ter gente que vai falar, jamais, eu preciso, mais do que ganhar o peixe, eu preciso aprender a pescá-lo, né? Ou, enfim, a discussão, ela se expande de um jeito muito interessante aqui. Mas a questão enquanto eu não sei que eu tenho direito à alimentação, ou seja, é um direito como ser humano brasileiro, né, que tangaraense é brasileiro também, ou se você mora aqui na cidade circunvizinhas, entendo de modo geral. Mas, se eu tenho direito à alimentação, o que isso significa? E aí, para que eu tenha os meus direitos preservados, eu preciso, no mínimo, conhecê-los. Por isso que eu trago a Declaração Universal, no sentido de mostrar que, assim, primeiro, não é aquilo que talvez te falaram, porque muita gente, às vezes, chega nessa parte da aula e vem com uma concepção meio midiática totalmente equivocada, porque simplesmente nunca leu, né? A TV nunca mostrou a declaração, só quando foi lá colocada e depois quando fez o aniversário de 50 anos, de 70 anos, mas muitas vezes fala que fez aniversário, não fala quais são esses direitos, né? Então, o que eu quero dizer como é que você vai proteger o seu direito à educação se você ainda não consegue entender que ele existe, de fato? E para entender que ele existe, eu preciso pensar o que é educação. Educação é aquele tipo de escola que a gente vai lá e passa 3 anos no ensino médio treinando para vestibular? Aquilo é educação? É você sentar na aula e gastar, sei lá, quantos lápis e quantas canetas para ficar copiando o que o professor passa no quadro? Por isso que existem tantos movimentos e tantas iniciativas. Porque aí chega alguém e fala, não, educação é muito mais que isso. E começa a instalar ali uma discussão sobre o que é educação. Aí vem outro e fala assim, saúde é muito mais do que simplesmente ter um hospital. O hospital, ele tem que ter vaga, ele tem que ter medicamento, ele tem que ter profissional treinado, ele tem que ter uma série de outras coisas. E as pessoas vão carregando essas bandeiras conforme os seus próprios ideais. E aí, às vezes, a gente vê essa outra face e vê uma pessoa lá defendendo educação, moradia ou qualquer outra coisa, e cria uma concepção como se aquela bandeira fosse ao avesso do que eu quero também, do que eu preciso também, ou do que é meu direito também. Então, eu não estou dizendo assim que vocês precisam simplesmente concordar com movimentos, até porque muitas das vezes eles são usados de fato de forma equivocada, mas basta que a gente conheça os nossos direitos para entrar nessa discussão, para começar a falar assim, opa, peraí,
Eu tenho direito à segurança. Vocês se sentem seguros? Quem de vocês aí tem vontade de morar lá na praia do Rio de Janeiro? Passar o final de ano todo sempre lá em Copacabana, né? E quem de vocês estaria disposto a passar o ano inteiro no Rio de Janeiro? Sabendo como é a realidade da segurança pública lá, totalmente diferente da nossa. Eles não são brasileiros? Eles não são, de certa maneira, pelo sentido, sei lá, patriótico da coisa, sangue do nosso sangue? Por que a gente defende o feriado de 7 de setembro nessa ideia? Ou qualquer outro, né, que seja, nesses exemplos aí. Por que é legal eu comemorar e ter um tempo e espaço reservado para falar assim, dia do professor, se a educação é o que é? Sempre vai precisar de melhorias, obviamente, mas conhecer os seus direitos, juntos, leia-se sempre direitos e deveres, tá? A gente está falando muito essa palavrinha para não ficar confuso, então para deixar claro, direitos e deveres é a mesma ideia de virtudes e vícios, né, no sentido positivo e negativo, é a balança da vida, né, assim como vocês aprendem débito e crédito, tudo na vida vai seguir esse sentido binário, né, o positivo e o negativo da coisa, para que se tenha um mínimo de equilíbrio. Se eu tiver só direitos, a sociedade não funciona, se eu tiver só deveres, a sociedade também não funciona. Ela encontrou equilíbrio quando a gente extrapolou no direito de alguns e extrapolou nos deveres de outros. Aí a gente tinha pessoas trabalhando em regime de escravidão, durante uma época onde as pessoas estavam atirando umas nas outras. Pelo quê? Pela disputa de um espaço territorial. Claro que é muito mais que isso, mas resumidamente, a gente chegou a esses níveis para ter que voltar e refletir e falar assim, opa, peraí, talvez seja a hora de rever esses conceitos. Então, esses exemplos são os mais práticos que eu podia achar aqui para trazer para vocês. Alguma dúvida nessa parte? Daí eu faço a revisão final aqui e vou deixar algumas indicações aí depois para vocês. Vou comentar cada uma delas aqui rapidinho. Já são 7h30, né? Entra nessa discussão até hoje, né, professor, na questão territorial, porque não é porque a gente não vê no nosso cotidiano que ainda não tem, né? Entra na questão lá da Síria, que o pessoal estava indo para a França, lá, dos ataques, dos bombardeios. Não vai muito longe, não. Você mora em Tangará, é Luan, né? Isso. Você mora em Tangará, Luan? Isso aí. Sua casa tem muro? Não. Não tem? Nenhum tipo Não. de... Ela tem porta? Tem. Para que serve a porta? Para impedir que as pessoas entrem. Pessoas que você não quer que estejam ali, né? Por que a gente não quer que qualquer um entre? Porque aí você não tem sentido de segurança. Você tem coragem de sair e deixar toda a sua casa aberta? Para qualquer um entrar? Não é tudo, não tem não. Então, que hora que a gente vai alcançar isso? Só quando ninguém mais, né, um cenário completamente, que hoje, pelo menos, parece a nossa concepção, utópico, hipotético, né, sem possibilidade de ser verdadeiro, mas, se a gente não pensar e, de certa maneira, acreditar que talvez isso um dia possa virar uma realidade, a gente vai continuar nessa ideia eternamente. Então, o que você faz? Você primeiro coloca uma porta e janela. Aí você vê que talvez isso ainda não é suficiente. Você vai lá e constrói um muro. E depois você faz uma cerca elétrica. E depois, aí você fecha toda a sua casa. E aí, no final das contas, aumentou ou melhorou a sua qualidade de vida, de certa maneira? Sua segurança, a sensação talvez seja até de segurança, mas você acabou restringindo um outro direito que é seu também de liberdade, de ter a sua moradia, de ter ali o seu próprio espaço, que, pela falta de equilíbrio do comportamento humano, foi violado de uma maneira ou de outra. E é igual você estava falando. A situação que você tem de uma guerra lá pode parecer uma coisa surreal, porque a gente não está em guerra. Mas, na verdade, nós estamos, todos os dias. Você sai de casa, você vai trabalhar, você tem que ganhar o necessário para poder sobreviver. E esse é um processo de uma luta constante. A diferença é que você não vai pegar numa arma, a diferença é que você não vai sair gritando na rua ameaçando alguém, mas o estado que isso gera, ele é, de certa maneira, muito semelhante,
Porque ao longo do tempo, chega na sexta-feira, quem trabalha até no sábado de manhã, chega sábado de meio-dia, você quer fazer o quê? Você quer se desligar desse mundo, porque você não aguenta mais ele. Você não vê a hora de chegar ao sábado, por quê? Porque passou ali toda uma semana de sacrifício, né, para poder tentar ganhar uma recompensa de o quê? 36 horas? Então, talvez seja a hora da humanidade continuar olhando para esse lado e construir uma outra realidade. Só que isso só vai acontecer de novo, né? Se eu fizer a minha parte, se você fizer a sua, aí, meus amigos, a conversa vai até o final das nossas vidas e talvez isso não seja resolvido, né? Talvez a gente, infelizmente, passe essa existência e a humanidade ainda não tenha alcançado aquilo que a gente viu ali, que é a forma ideal e universal do comportamento humano. Mas eu gosto de ser otimista ao mesmo tempo e entender que caminhando devagarzinho a gente chega lá, tá bom? Então, para fechar o raciocínio meu aqui, vocês viram na primeira aula sobre os valores, a parte da consciência e as fontes das regras éticas, na segunda aula, aliás, né? Na primeira, a gente falou um pouco do mito da caverna e o exercício da reflexão sobre a própria realidade, para tentar separar um pouquinho das coisas, né, para você chegar a uma conclusão de que talvez, assim como Platão defendia, possa existir um plano subjetivo, né, o que ele chamava de mundo das ideias, e que ali estariam algumas concepções que podem ser trazidas para a nossa realidade. Então, basta que a gente use um exemplo muito prático. Alguém inventou o celular, né? Alguém inventou o computador. Essa invenção, ela vem de onde? De onde vem o pensamento. Onde é que isso está? Cada filosofia, cada religião, cada uma delas vai dar um nome, vai dar uma explicação específica. E eu não quero aqui discutir qual está certo ou errado, mas eu quero que vocês lembrem-se que é possível. Que se vocês acham que é bom estar fazendo faculdade, isso hoje só é realidade porque em algum momento lá atrás, ou você, ou alguém externo a você, tomou essa decisão de trazer isso e falar assim, opa, se foi o pai e a mãe, eles falaram assim, eu quero que o meu filho faça faculdade, eu quero que a minha filha se forme, porque eu não pude fazer isso. Ou às vezes até fez e sabe a diferença entre ter feito uma faculdade ou não. Então valoriza aquele ideal. E aí essa ideia se concretiza com vocês, né? 8 semestres, do jeito que está aqui, né, improvisando, às vezes, com um obstáculo daqui, dali, e ajeita e corre atrás, para tentar, o quê? Criar uma realidade melhor. Então, lembrar sempre disso. E que esses valores, assim, quando eu falo em educação, quando eu falo em ser educado, é um valor? É. Mas ele começa em um plano que vai muito além do simplesmente dar um bom dia. A educação, ou o termo, a ideia de ser educado, ela ultrapassa isso. Ela tem muito mais ramificações, ela tem uma gama de opções ali, de situações maior. Então, ela começa em um plano que eles chamavam de plano das ideias, que é onde a gente se baseia muito para esses cursos mais práticos, né, de ética, de filosofia, que é a própria ideia das filosofias da época da Grécia Antiga, que é o que a humanidade tem de grande parte ali de registros, né, de um momento de evolução muito grande, nesse sentido filosófico. Então, a gente usa muito isso para poder aplicar na nossa realidade. E ali se dividia dessa maneira, mas se vocês quiserem fazer outras divisões, se vocês acharem que a educação, ela vem do caráter, ela vem do coração da pessoa, você tem que nascer com isso, que você puxa isso de dentro para fora, é a mesma coisa, tá? Então, eu coloquei aqui subjetivo e metafísica para usar os termos que eles usavam, caso vocês leiam algum material disso. Mas, na verdade, acaba tudo sendo a mesma coisa, a gente só dá nomes diferentes, né? Um celular, ele recebe o nome de celular porque ele tem uma função um pouquinho diferente de um computador, mas os dois são praticamente a mesma coisa, como a gente já sabe hoje. Então, valores são tudo isso que o indivíduo possui e que ele possuindo esses princípios, virtudes, defeitos, qualidades, como a gente queira chamar, vai colocar em prática através do quê? Daquilo que a gente chamou de filtro, que é essa consciência. Por isso que naquela aula eu falei para vocês assim, não confundam consciência com os 5 sentidos, porque os 5 sentidos estão nessa ideia de vida real, né, de plano material, de uma concepção de uma coisa mais prática, objetiva, enquanto que a consciência não seria o cérebro, por exemplo,
né? O cérebro que comanda os nossos 5 sentidos, mas a consciência é uma coisa muito mais filosófica, ela é muito mais metafísica, muito mais subjetiva. Por mais que venha a ciência e coloque uma definição sobre o que é consciência, aqui a gente está abordando nesse sentido, né, de que ela possui ali, os antigos chamavam isso de Arca da Aliança, né, nas mitologias mais antigas, a gente vai falar um pouco depois. Mas é justamente as filosofias mais recentes chamam de coração, né? Então, quando você faz alguma coisa de coração, você está fazendo aquilo que é verdadeiro, concordam comigo? Se você é educado com alguém, você é educado de coração e não por obrigação, você está fazendo porque isso está dentro de você. Então, a educação, o valor passou do plano das ideias pelo filtro da consciência e você colocou isso no mundo, né? Então, você colocou em prática um valor a partir da sua consciência. Por isso que, às vezes, a gente olha e fala assim, puxa, eu podia ter sido melhor naquilo, podia ter sido melhor naquilo. É ela que está fazendo essa regulagem, né? Ou, às vezes, ela faz imediatamente e a gente já corrige a ação. Aí você vai lá e pede desculpa para alguém, aí você vai lá e vê se você está sendo um bom amigo, vê se você está sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom colaborador na sua empresa. Tudo isso está interligado, né? Essa realidade do indivíduo, por mais diferente que ela possa parecer, todos nós temos uma coisa em comum, que seria essa consciência, ok? Alguma dúvida sobre esses dois tópicos? Deixa eu ver o que vocês escreveram, eu não consigo ver. Não, professor, tá tranquilo por enquanto. Espero que no bom sentido, né, Graziele? Diz que ficou pensativa. Maravilha. Quem que falou agora, porque eu não conheço as vozes ainda? E vocês estão bem quietinhos, caladinhos, né, nessas aulas iniciais aí. Vai ter seminário, tá? Aí eu vou botar vocês para falar. Não vai ser muito grande, mas vocês vão falar. Vocês vão fazer uma aula depois. Jesus amado. Então vamos lá. Para fechar aqui, as fontes é o quê? Essas 5... Oi. Mas um negócio de seminário, não. Online não vai ser bem difícil. Vai dar certo. Confia que vai dar certo. As fontes das regras éticas, então, como eu falei, elas são as 5 principais aqui. Hoje eu deixei as outras, né, para lembrar que isso não é uma escala a ser seguida especificamente. São as mais comuns e são as mais palpáveis que a gente tem, tá? Então, o que é cada uma delas, basta reassistir aquela segunda aula, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida aí, já tem que pontuar mais especificamente. Mas lá eu abordei de uma maneira bem simples também, mas tentando ser direto para que a gente possa colocar isso em prática, tá bom? Então, a base do que a gente está estudando, ética ideológica, então é só isso? Não. A gente levaria uma vida inteira para estudar só esse ramo, esse pedacinho do que a gente chama de ética. Quem sabe algumas outras para poder entender ela como um todo, né? Como que isso vai se relacionar com a ética profissional e tudo mais. É que aqui o tempo é curto e a gente precisa escolher. Então, eu escolhi para vocês, tomei essa liberdade de trazer que a gente reflita sobre valores, consciência e essas fontes. Para quando chegar no código, no meu entender, é a melhor opção que a gente tem agora. A gente saber que isso veio de algum lugar, de algum indivíduo que faz parte de alguma sociedade. E eu saber disso faz com que eu entenda por que ele acha importante o princípio da honestidade dentro dos princípios basilares ali do Código de Ética. E aí, para fechar a minha ideia aqui, eu trouxe alguns exemplos que são os clássicos, vocês já devem ter lido ou ouvido falar. Quem não leu, investe aí um pouquinho, vocês vão ter acesso a um conteúdo muito bacana. Quem leu antigamente, dá uma revisada agora. Talvez os seus olhos ou a sua maneira de ver o mundo tenha melhorado, tenha modificado, né? Melhorado é modo de dizer, mas modificado ao longo do tempo. E uma releitura da gente, do mundo, das experiências é sempre bacana. O Mundo de Sofia, que é o clássico, tem a sequência também, né? Quase ninguém fala, mas podem ler o que vocês acharem interessante. Não precisa ler, pode ser vídeo, pode ser... Hoje a gente tem os podcasts, a gente tem um mundo para expandir a nossa consciência de uma maneira que a gente só fica limitado àquilo que, de fato, a gente acredita. Então, se você só ouve, né, a gente vai falar depois aí de música e os valores ao longo da segunda parte, porque música vai ser uma base
do que o ser humano encontrou para expressar suas emoções ao longo da história, né? E hoje não é diferente. Então, o que será que sente um cara que escreve um rap, um cara que faz um rock, um cara que faz um sertanejo, um cara que faz... O cara é modo de dizer, né? Homem e mulher, tá? Eu estou sendo geral aqui, generalista. A pessoa que impõe ali o que ela acredita. E eu tenho isso no livro, eu tenho isso no filme, eu tenho isso hoje no podcast, né? Antigamente eu tinha isso no rádio. Então, enfim, saber esses valores que me cercam me ajudam a entender. Lembra sempre daquela frasinha, né? Conhece a ti mesmo. Vocês conhecem essa frase? Já ouviram falar? Quem já ouviu falar, comenta aí no chat para eu saber. A frase é muito famosa, né? Que ficava no oráculo de Delfos lá. Dos gregos também. Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E isso, falando em deuses, quem gosta de mitologia, eu recomendo muito esse livrinho aí da esquerda, que é O Herói de Mil Faces. Tem um documentário também, que é bacana, vocês podem ver, eu não sei se tem legendado, né, mas o Campbell, obviamente, não é brasileiro, mas se não for possível achar ele legendado ou dublado de alguma maneira, e vocês acham até no YouTube, não é? É um documentário, assim, coisa de 40 minutos, 50 minutos, se eu não me engano. Mas ele é muito bacana porque o Campbell fez uma análise e ele cria o que a gente chama hoje de jornada do herói, né, onde ele estuda praticamente todas as mitologias que ele teve acesso e faz a comparação entre elas, para a gente perceber como as culturas se relacionam com ideias, com conceitos, coisa que ele vai chamar de arquétipos, por conta da psicologia, principalmente da psicologia de Jung, né, junguiana. Mas, de modo geral, é um livro que vai dar uma sacada para vocês vão falar assim, opa, tem mais coisa aqui. Talvez valha a pena eu dar um passo adiante. O Matrix é um clássico, mas ele só é legal se você excluir todas as partes de ação, né? Porque tem muito tiro, porrada e bomba, né? Como diria a grande filósofa brasileira Valesca. E ele só faz sentido se você assiste depois de conhecer a história da filosofia grega. Porque senão você acha que é só um filme com uma teoria. E o que Matrix 1, 2, 3, enfim, a sequência de modo geral, o que os irmãos Wachowski tentaram fazer foi um compilado de praticamente todos os mitos da Grécia Antiga, época romana também, tem alguma coisinha ali, mas tentaram colocar em prática de como seria isso num mundo mais moderno. O que hoje, para nós, 1999, já é um mundo antigo, muito antigo, né? A gente praticamente não se lembra de muitas coisas que aconteceram antes do ano 2000. Então, é uma visita, assim, é umas 2 horinhas de vídeo que vai valer a pena, mas vai valer a pena se você souber o que significa, por exemplo, o nome dos personagens, os cenários que eles se encontram, tentar, de fato, dar uma, assim, quem nunca assistiu, assiste uma vez pela emoção de ver o filme pela primeira vez. Depois, pega pelo menos o nome dos personagens, anota e vai dar uma pesquisada. Aí assiste de novo. Vocês vão ver as correlações, a base das filosofias sendo apresentadas ali. E a base também de muitos dos conceitos que a gente tem hoje como certo e errado, né? Nas escolhas que ele faz, na forma como ele age, o que a gente chama de arquétipos, que ele toma para si para executar certas funções. E no meio, acho que eu não preciso explicar, né? Não é um livro, é uma faculdade, que é a escolha que vocês fizeram. Então, só para terminar, é muito óbvio e muito claro que todos vocês já viram esse símbolo, mas eu pergunto para vocês o que ele significa. Se aquilo que ele significa é aquilo que vocês leram no Google sobre ele, sabe? Se quando você quer descobrir algo, você pega esse símbolo, vai lá e lê uma explicação de alguém que você nunca viu na vida, porque hoje é isso que a internet é, né? E lê lá 2, 3 linhas e pronto. Aí vem o professor e fala assim, então, o que significa esse símbolo? Aí você vai e fala assim, não, o elmo ali, o cetro tem esse significado, e fala 2, 3 palavras. As asas significam essa outra coisa. Porque você leu isso em 2, 3 linhas e pronto, entendeu? Sabe, o que eu quero dizer é, tenta dar um passo além disso. Tenta objetivar mais essa busca por conhecimento, para você poder criar mais mecanismos de filtro, que é o que a gente chamou dessa consciência. Então, você vai absorver os valores da cultura
dos outros povos, a cultura, vai absorver melhor a cultura da sua religião, se você tem uma. Se você não acredita em Deus, você vai desenvolver um raciocínio muito mais profundo sobre aquilo, muito mais filosófico. Se você tem por concepção ali que é legal estudar ciências contábeis, você vai aprofundar de onde veio essa ciência. Se você não gosta de ciências contábeis, você vai aprofundar onde é que você gosta e provavelmente vai descobrir que está na hora de trocar. E aí vai fazer uma escolha para melhorar a sua própria vida. Então, essa expansão que eu me refiro é como se fosse aumentar o conjunto de filtros para que você possa tomar melhores decisões. Para aumentar os filtros, eu preciso saber que existe bondade no mundo, senão ela não vai existir dentro de mim. Eu preciso saber que existe a possibilidade de eu gostar de história. Mas se eu nunca ler um livro da história da humanidade, se eu nunca ler um pouquinho... Ler, que eu falo, é conhecer, tá? Precisa ser ler o livro ali, do jeito que vocês aprendem. Isso aí é uma escolha pessoal. Mas se eu não sei o que a minha sociedade cultua, acredita, como é que eu posso fazer parte dela? Então, muito provavelmente, 99% do que eu acredito não é o que eu acredito. É o que falaram que é. Eu vou para a faculdade porque eu tenho que ir, não porque eu quero ir. E aí, quando você começa... o Jung falava muito de coincidências, mas quando você começa a projetar isso para fora, de dentro para fora, como diziam os filósofos, você começa a ver algumas mudanças ao seu redor. Você começa a ver algumas modificações naquilo que você chama de realidade, tá? Então, por isso essas indicações, e são meras indicações, não gostou, procura outras, me manda outras depois também, para eu poder continuar indicando, para eu poder apresentar para quem nunca viu. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, desculpa a demora, é só isso, tá? Sobre a prova, eu vou postar ela para vocês, a tarefa vai ser realizada, se vocês quiserem fazer manuscrito, dá para fazer, tira foto, se for mais de uma foto, junta tudo num PDF, tá? Quem não souber fazer, me procura, que a gente se ajuda aí, e manda para mim depois. Quem vai fazer no Word, basta pegar lá o arquivo, renomeia ele certinho com o nome de vocês, prova 1 e tal, não tem formato padrão, mas só envia com o nome de vocês, caso esqueça, lá aparece também. O que significa a colaboração é permitida? Vocês vão poder trocar ideia, tá? Eu faço isso dentro da aula presencial também, eu não tenho problema de vocês discutirem entre si o que vocês acham de determinada questão. É apenas uma escolha. E aí vocês arcam com as consequências disso. Então, se vocês entendem, por exemplo, que colaborar é copiar a resposta do colega e pronto, essa é a concepção. E provavelmente não sou eu que vou mudar isso. Então, eu não estou muito preocupado com isso. Eu estou preocupado com outros aspectos que estão ali dentro. Então, a colaboração que eu tento me referir talvez seja bacana você pedir a opinião do outro colega. O que você colocou? O que você acha? Não no sentido de copiar, mas no sentido de refletir. E aí, talvez você reavalie a sua resposta e o colega possa fazer o mesmo. Lembrando que o envio é individual, tá? Então, todo mundo tem que enviar. Quem não enviar, fica sem nota. Qualquer problema, qualquer dúvida, entre em contato comigo que a gente sempre pode conversar. Não entendeu a questão, tá com dificuldade de escrever, conversa comigo, tá? Qualquer hora, manda mensagem, se eu estou online eu respondo, estou à disposição de vocês. É para trocar ideia mesmo. Se precisar, a gente até marca aqui para fazer bate-papo pelo Meet, enfim, para ficar mais prático o negócio, tá bom? Para não ficar só escrevendo ali no celular. Alguma dúvida? Professor, Oi? já que você falou dessa metodologia aí que vai ser a prova, essa questão aí que você falou é permitida consulta ao professor e até você falou da questão de marcar uma aula e tal. Esse tempo de prova será um tempo extenso, assim, é um dia, 2 dias, vai ser uma hora marcada das 9, das 7 às 4 dias? 4 dias. Vai dar? Começa a contar a partir de hoje, a partir da meia-noite, né, como se fosse amanhã, e vai até o dia 27, se eu não estou enganado, 26. Até a próxima aula, praticamente? Isso, exatamente. É porque eu não sei se tá, acho que não tá aparecendo aqui para vocês. Eu acho que não tá ainda, acho que só aparece a partir de meia-noite. Provavelmente é por isso. Ou eu não coloquei, pode ser que eu não tenha colocado aqui, eu coloquei na outra disciplina e não coloquei, tá? Mas eu tenho ele todo, como a gente faz o plano de ensino antes, eu tenho que calcular as datas, né? Aí eu fiz padrão. Então, por exemplo, se eu colocar amanhã, eu
eu calculei que o mínimo seria 3 dias contando o primeiro dia. Então, provavelmente vai dar isso, 3 a 4 dias. Tá? Eu acredito, como o dia 27 é segunda, se eu não estou enganado, 26 é segunda, então é capaz que seja ou segunda-feira ou terça. Mas depois eu vejo ali no calendário certinho, tá? Aí vocês vão ter o final de semana inteiro para poder fazer esse processo. Respondido? Respondido. É isso, Joyce. Então, para mim que eu tinha colocado, mas como deu aquela pane geral lá, talvez eu tenha deletado sem querer, porque eu tive que refazer aqui, por exemplo, todas essas coisas já estavam postadas, elas só não aparecem para vocês, né? Os seminários, essas coisas. Só se preocupa com isso na hora que passar a primeira prova, tá? Vai ter tempo para tudo. E não vai ser nada, professor, mas o seminário é amanhã. Não vai precisar fazer nenhuma coisa extraordinária, não. Mas era para ser o dia 26 ou 27, tá? Depois eu confiro aqui nos materiais e na lista. Não, eu acho que dá para ver lá nos materiais, provavelmente. Vai aparecer a data. Mas pode ser isso. De qualquer modo, eu vou agora terminar a aula com vocês e depois eu vou ter outra aula até as 9 com a outra turma, tá? Que eles também estão no mesmo processo, né? Pessoal de ADN. Mas de toda sorte, hoje ainda eu ajusto isso aí para vocês. Então, ainda não me respondeu, né? Se é Kathleen ou Caitlin, ou como que fala o nome dela? Alguém me ajuda aí. Kathleen, professor. Oi? Kathleen normal. Kathleen, perfeito. Provavelmente, só não vai ser até as 19, que eu geralmente eu coloco até 23h59, tá? Para fechar o dia lá. Então, se for dia 27, você tem até o final do dia 27. Mas é isso mesmo. Tá bom, Aí obrigada. eu só vou dar uma olhada no cronograma lá, porque talvez vocês estão dando migué. E aí eu que coloquei errado e tal, para eu cumprir aquilo que eu mandei para a faculdade. Porque se lá eu coloquei dia 26, eu tenho que cumprir isso aí, tá bom? Da Miguel na aula gravada é pra acabar, hein? É foda. Vai que, né? Mas enfim. Sobre o conteúdo, como é que vocês estão? Tranquilo, professor. Eu acho também que está tranquilo esse primeiro conteúdo. Nós já até chegamos a fazer uma primeira prova no presencial também sobre ele. Acho que nós paramos bem nessa parte, na verdade. Exato. Eu não lembro se a gente tinha lido a declaração, mas eu não sei se eu consegui fazer isso com vocês, de ler um por um, discutir e tal. Sim, né? Mano, sim, foi lido um por um e foi debatido na sala. E foram todos? Todos os tópicos do que tem nesse aí que você postou. Pelo menos assim, eu tenho anotado aqui, né, no meu manuscrito. Então, ó, o que eu Sim, faço? eu também, professor. No semestre anterior, vocês estão vendo aqui de 2019, eu puxei essa prova para vocês terem uma ideia. A frase que a gente trouxe em discussão em debate, tá? Eu só vou dar uma reduzida, ela não vai ficar com todas essas questões, provavelmente, tá? Eu vou modificar a pontuação e vou modificar também algumas coisas. Mas era só para vocês terem uma ideia, né? Eu não lembro se geralmente eu levo, inclusive, a prova do semestre anterior para o pessoal dar uma olhada dentro da aula, tirar dúvidas, esse tipo de coisa. Faço isso não é para ser bonzinho nem nada não, tá? É porque o critério de correção, ele depende da ideia de que você entendeu o que foi proposto. Então, seria injusto que eu apresentasse questões sem ter a certeza de que vocês estão declarando que entenderam, né? E aí, questões como, por exemplo, a frase do Blaise, falando sobre a ideia do livro de moral, que aí, às vezes, depois eu descubro que muita gente entendeu que essa frase é um conceito literal, né, que prefere entender assim, que é, de fato, um conjunto de regras escritas que o ser humano tem que ter. Tem gente que fala que isso é plenamente, né, no aspecto mental. E aí, a frase também dos fins justificarem os meios, que a gente discute sobre aquelas 3 possibilidades, né, positiva, ação positiva, resultado positivo, ação negativa, resultado negativo, provavelmente, ação neutra, muito provavelmente resultado negativo, na maioria dos casos, e em alguns casos, resultado positivo. Não sei se eu cheguei a fazer essa discussão com vocês. Essa aqui sobre a dificuldade-chave, eu vou deixar para trabalhar ela depois, no segundo tópico, ao longo da segunda unidade da matéria, segunda prova, essas coisas assim, que é o aspecto mais social. Aqui eu fazia uma abordagem para poder mostrar que, sem entender os próprios interesses, o indivíduo não entende os interesses da sociedade. Mas essa questão, provavelmente, se ela ficar, vocês vão refletir sobre ela e dar a melhor resposta possível, né? Que eu não tinha trazido ela aqui nas aulas anteriores. Mas se não ficar, a
a gente vai continuar usando ela também depois. Aí eu costumava pedir, se vocês lembram essas fontes, né, para ver se a memória estava fresca, e o que elas são, para se explicar. Como vocês vão ter essa liberdade de poder acessar os slides, eu não vou mais avaliar nesse sentido. Eu vou avaliar qual foi a interpretação. Se você vai lá e vai copiar, vai ouvir o professor e vai escrever o que ele falou. Ou se você vai refletir, passar pelo seu próprio crivo e descrever o que você entendeu. Esse tipo de coisa. Para facilitar, como são 30 artigos, na hora da declaração, o que eu fazia? Eu selecionava um artigo ou outro, então eu podia vir aqui e falar assim, eu vou levar o 17. Aí eu colocava lá o 17, copiava ele para não ter que decorar, né, nesse sentido, e aí pedia para vocês analisarem. Aí, ó, muito cuidado, já avisando, leiam as questões para poder entender o que eu estou pedindo. O que é analisar? É refletir sobre. O que é justificar? É dar razões ou motivos que fundamentem a sua opinião. Então, tinha muita gente que falava assim, o que diz o artigo? Aí vinha lá e escrevia, como entendeu, ok. Mas aí na hora de justificar se eles são ou não aplicados na sociedade brasileira, começava a comparar com o mundo, ou ainda falava que no papel eles funcionam, mas no Brasil não. Ok. E a justificativa é qual? Por que você fala que o ser humano ele não é fraterno um com o outro? Qual que é a sua justificativa para ter essa conclusão? O que você pensou que te fundamentou a colocar essa ideia como ponto final? Para dizer assim, não, o ser humano ele não é fraterno. Ou ele é. Ou às vezes ele não é, às vezes ele é. Então, eu quero uma justificativa nesse sentido, tá? E não necessariamente serão esses mesmos, só para deixar claro, como eu disse antes. A sexta questão se relacionava muito mais ao aspecto de uma crença pessoal. Eu não avalio. A pergunta é, se você acredita que a sociedade de hoje que você vive, no sentido ético da coisa, ou daquilo que a gente discutiu em sala, é melhor ou pior do que as gerações anteriores. Isso é para criar aquela concepção do que a gente chamou de busca refletida, tá? Então, o que eu avalio são os seus argumentos, não se eles estão certos ou errados, mas se eles foram construídos de maneira adequada. Como assim, professor? Se você me falar que ela está pior, eu concordo. Eu só quero saber quais são as razões que você aponta. Então, eu vi muitos exemplos assim. Ela está pior. Por quê? Porque hoje o filho não respeita o pai. Ok. Quem é o filho na história? De onde é que você tirou essa concepção? Porque você assistiu isso no jornal? Porque o seu filho não te obedece? Ou porque você não obedece seu pai? Qual é o fundamento da sua resposta? Porque só dizer que o filho não obedece o pai faz com que a sociedade seja pior é um tanto quanto vago, no sentido de justificativo. Então, é para realmente botar a cachola para funcionar, tá bom? E não tenham medo de escrever. Tempo, eu me viro para corrigir depois. Então, eu quero que vocês aprofundem o que não tem nada a ver com encher linguiça, como a gente fala, né? Ficar enrolando, embromando para ganhar a linha. Não tem mínimo e não tem máximo. E nenhuma delas aqui, eu cito que você tem que responder no mínimo 3 linhas e no máximo 4.444 caracteres. Ok? Isso aí é um critério pessoal de vocês do que tá bom e do que tá ruim. E aí é onde entra a ética de modo prático. Dúvidas? Que eu já me enrolei de novo, né? Falei para vocês que ia ser 15 minutos. Acho que eu estou precisando de um cursinho de autogestão, né? A galera lá da outra matéria já deve estar me cobrando. Perguntas? Não, professor. Tranquilo, professor. Pode encerrar para você ir para outra aula, professor. Beleza. Obrigado até aqui, tá? Continuem nessa jornada, a gente não acabou, tá bom? Continue aí estudando, diga. É Marcelo, boa noite. Oi, Marcelo. Desculpa o atraso, eu estava envolvido com outras questões, acabei me enrolando. Eu não sei se foi falado aí, essa prova ela vai ser disponibilizada para a gente no SIGA, para que a gente possa fazer e enviar o arquivo, seria isso? Isso, exatamente, Marcelo. O colega fez a mesma pergunta agora há pouco. Você vai me mandar, se você escrever isso no seu caderno manual, manuscrito, você vai tirar uma foto e mandar pelo SIGA. Dentro da aba de tarefas, vai ficar lá do mesmo jeito que foi a atividade. Se você quiser, você pode fazer no Word também. Eu vou disponibilizar as questões em Word, entendeu? Perfeito. E aí, só lembra disso. Cada um tem que enviar a sua, mas se você quiser trocar uma ideia com algum colega, tá? Pode conversar à vontade sobre as questões, desde que você envie a sua.
O prazo Perfeito. começa a contar amanhã e serão provavelmente 3 ou 4 dias de tempo para resposta. Ok, obrigado, professor. Show, boa noite para vocês. Quem tem mais aula hoje, bons estudos. Não deixem, né, de conferir as indicações. Obrigado pela presença, pela paciência. Desculpem se eu me estendi. Mais uma vez, em relação às aulas anteriores também, obrigado pela paciência em esperar eu resolver o problema. Até a próxima aula, que vai ser gravada, mas eu conto com a participação de todo mundo. Bom descanso.